Um comportamento que eu não vejo lógica é justamente o que algumas pessoas acabam, especialmente homens, disseminando, que é alguém que aperta a mão de outro homem com a mão mole seria um gesto desrespeitoso ou coisa parecida. Mas caramba, para provar a masculinidade individual é necessário ter comportamentos específicos. Porque, por exemplo, alguém com uma timidez maior, alguém que tenha vergonha de se comunicar, de sair de casa, de demonstrar qualquer tipo de comunicação com outras pessoas, essa pessoa, um homem, ele será menos homem por causa desse comportamento ou dessa falta de comportamento específico. Ser homem é ter esse tipo de atitude, é ter esse comportamento específico. Por quê? Por que diminuiria essa questão? O que seria ser homem nesse contexto, nessa visão específica? Eu, particularmente, eu não consigo entender. Porque seria desrespeitoso, por exemplo, essa questão. Essa questão isolada, por si só, ela não explica nada. Eu não posso tirar conclusões me baseando nisso. Eu poderia interpretar de uma determinada maneira, levando em conta todo um contexto em relação àquela coisa que aconteceu. Por exemplo, vou apertar a mão de alguém em um gesto respeitoso e a pessoa, além de demonstrar uma apatia em relação àquela situação, ela não olha para você, ela evita olhar, ela parece totalmente desconfortável. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E mesmo assim, aquilo não significa que ela é menos homem que eu, que aquele homem, aquele jovem, enfim, ele tem uma masculinidade menor que a minha por causa daquele comportamento. O que acontece na vida dele, o que aconteceu para ele, por exemplo, estar de cabeça baixa. Não tem como eu saber sem, por exemplo, perguntar ou coisa parecida. Dito isso, eu entendo que não sei se a maioria, mas caso a maioria das pessoas acabem levando tanta importância com esse comportamento de apertar a mão forte, acaba sendo necessário, querendo ou não, ter esse comportamento também para evitar problemas ou coisa parecida. Aí entra em conta uma espécie de luta individual. Talvez você nem ao menos goste de contato físico. Talvez o contato físico, independentemente de quem você seja, ele causa um incômodo. Talvez não necessariamente por causa de um transtorno, um TEA, por exemplo, em que pode existir uma sensibilidade maior com toques ou coisa parecida. Mas isso pode incomodar aquela pessoa individualmente. Logo, um comportamento isolado de aquela pessoa, ela apertou minha mão, mas ela apertou de uma maneira fraca em comparação com o meu aperto. Foi algo desproporcional. Logo, eu sou mais másculo que ele, eu sou mais homem que ele por causa disso. Qual o sentido de eu pegar esse comportamento de forma isolada? Por quê? São bons modos, entre aspas, considerando como era no passado. Até porque é factual que vai sempre existir essa questão. Talvez eu esteja me distanciando um pouco do assunto, mas, por exemplo, uma geração vai reclamar de outra. Alguém pode usar o seguinte argumento: antes era desse jeito, antes as pessoas se respeitavam mais, antes as pessoas realmente eram melhores do que são agora. Mas na época delas, existia esse mesmo argumento. Na década de 70, as pessoas diziam que na década de 50 os homens eram mais fortes, eram melhores, eram a geração melhor. E que aquela geração dos anos 70 era pior. E assim foi indo e é assim desde sempre. Uma geração mais velha, ela vai considerar a geração mais nova fraca em comparação a ela própria, ao período em que ela viveu. Talvez seja um saudosismo exagerado, que acontece até mesmo no futebol, em que
seleções que fracassaram, como a de 2006, elas são vistas como puro exemplo. Mas exemplo em qual sentido? Se ela não ganhou a Copa, ela decepcionou. Então, isso também acaba sendo levado em conta para outras áreas da vida, em que comportamentos considerados antigos e respeitosos, que, como eu falei, depende muito do contexto, ele acaba sendo mal visto se você não o repetir hoje em dia por algumas pessoas. Então, é isso que define a masculinidade de alguém. O que define a masculinidade de um homem é, por exemplo, essa questão de apertar a mão de outro de maneira o mais forte possível. Eu não consigo entender, sinceramente, mas dentro do possível, eu tento entender a todo custo a visão de pessoas que pensam ao contrário, de que é um comportamento necessário para você demonstrar algum tipo de respeito ou coisa parecida. Enfim, tinha pensado bastante sobre isso. Não é algo que me apareceu agora, mas é porque eu fiquei me questionando, caramba, é algo tão importante assim. Um aperto de mão significa que aquela pessoa ela tem um respeito menor a mim do que eu tenho a ela. Porque ela pode estar me dando atenção, ela pode ter algum tipo de consideração gigante por mim, mas ela tem algum fator individual que faz com que ela não consiga ou não queira ter um contato físico próximo. Logo, aquela pessoa ela é inferior a mim. Porque parece muito isso. Se alguém é menos másculo que eu, levando em conta esses comportamentos, então ele é inferior a mim. Passa a sensação que é isso. Mas eu posso estar errado, como eu sempre venho dizendo, como eu sempre falo. Eu posso estar errado em relação a alguma coisa, mas é uma visão individual.